Olá, sejam muito bem-vindos. Eu vou fazer uma leitura para o signo de Escorpião. Essa leitura tem o objetivo de ser paz, luz, direcionamento e caminho para quem estiver ouvindo. Se você se sentir mal, triste, pesada ao ouvir essa leitura, ignora, abandona. Ela só é verdadeira se ela for amor, ela só é verdadeira se ela for paz, luz, direcionamento e caminho. Caso você queira informações sobre leituras particulares, elas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Caso você queira apoiar o canal, aqui embaixo tem os botões Seja Membro e valeu. Se você gostar do vídeo e quiser, você também pode deixar um like, um comentário e se inscrever no canal. O As de Ouros, a Força, a Torre, e o 3 de Espadas. Você está nesse momento da sua vida seguindo um novo caminho. E novo caminho assim no sentido de que não necessariamente no sentido de ser outro, mas no sentido de ser melhor. Esse caminho, ele representa na sua vida uma grande descoberta, uma grande oportunidade, né? A chance de fazer as coisas serem palpáveis, serem sólidas, de fazerem as coisas acontecer de fato. Tem caminhos e momentos da nossa vida em que as coisas elas podem parecer muito imaginadas, muito hipotéticas, né? Mas esse é um caminho que ele foi trazido a vocês através da espiritualidade. E é muito importante, né, para as pessoas que se identificarem com essa leitura, de que vocês se lembrem disso. Essa carta, ela vem principalmente aqui nessa leitura para dizer assim, olha, se lembre do porquê você está onde você está. Se lembre que esse caminho, ele não é simplesmente uma escolha aleatória ou uma decisão qualquer. Ele é o seu caminho. Ele é o caminho que a espiritualidade revelou para você. Isso é muito importante porque em alguns momentos nós estamos seguindo certos caminhos e as coisas, elas a princípio, elas podem não parecer exatamente da maneira como nós acreditávamos que elas deveriam ser. E isso às vezes nos leva a questionar o valor daquilo que a gente está fazendo, o valor da direção para onde nós estamos indo. A questão é que se nós ficamos sempre questionando tudo, a gente deixa de vivenciar, a gente deixa de aproveitar as oportunidades de seguir uma direção que seja boa para a nossa vida. A gente vive num contexto social em que para algumas pessoas tudo tem que ser confortável, né?
Tudo tem sempre que ser 100% confortável para ser considerado algo bom. E grande parte das pessoas acaba sofrendo certos desconfortos e certas decepções justamente porque se ocupam tanto de querer que tudo seja confortável que no mínimo desconforto tudo parece errado. Não quer dizer, não é sobre nós querermos ou aceitarmos viver de uma maneira ruim, mas é sobre nós compreendermos que nós temos um caminho e que para seguir esse caminho nós vamos ter que dar os passos. E os passos eles cansam as pernas. Só que esse cansaço ele depende muito do significado que a gente dá para ele. Se nós dissermos que esse cansaço ele é um castigo, porque as coisas elas só são boas se elas forem 100% confortáveis, nós vamos estar ignorando o fato de que às vezes o caminhar ele é o exercício da nossa oportunidade de viver algo bom na vida. É a diferença entre você se cansar de tanto trabalhar em um emprego ruim e de você ser uma criança e se cansar de tanto brincar. Você quer o cansaço da alegria, o cansaço da felicidade. É claro que ele limita o quanto você vai conseguir brincar, mas ele não te impede de vivenciar isso. Ele apenas mostra que existem necessidades e momentos e relações com as coisas naturais, com a vida, com as coisas que a gente faz, com as coisas que a gente quer. A principal mensagem que essa carta traz aqui é: seja fiel ao seu caminho. Porque o caminho que você está vivenciando hoje, que você que chegou nessa leitura com essa sensação desconfortável de talvez estar pensando se você está no caminho certo, ele é um caminho que você tem uma clareza muito grande do quão certo ele é. Você que se identificar com essa leitura sabe que existe uma origem divina nesse caminho. Que ele não foi um caminho que você aceitou caminhar, que você se dispôs a caminhar pelos confortos que ele oferece, mas sim pelo valor que ele tem. Porque ele tem um valor único. Porque ele é a chance de você construir algo bom e duradouro. Com a carta da força, essa mensagem diz: seja fiel ao seu caminho. Tenha coragem e seja fiel ao seu caminho. Às vezes vai ser difícil, mas a espiritualidade ela vem aqui falando com você sobre força, sobre paixão. Siga o seu instinto, ouça o seu coração. Porque essa carta de ouros ela é uma carta muito racional, né? Ela é uma carta muito concreta. E então existe uma questão aqui de que a espiritualidade ela veio em algum momento trazer para você um caminho que ele é diferente de muitas das coisas que você viveu antes desse caminho, porque ele é concreto. A partir desse momento que esse caminho ele surge na sua vida, as coisas elas saíram do campo das ideias e elas passaram a acontecer na prática. E isso mostrou também os desafios dessa caminhada. Mas é aí que você tem que ter esse cuidado, porque eu não sinto algo ruim aqui. Se você está vivendo algo ruim, algo degradante, não é sobre essa situação. Esse caminho ele tem, talvez ele ainda não tenha se concretizado ao todo e você está esperando essa concretização. Talvez você está vivenciando esse caminho numa circunstância ou com pessoas que ainda estão entendendo o que tudo isso significa. Porque esse é um período de grande mudança. Para você, para sua vida, no seu caminho.
para as pessoas que estão vivendo com você, que estão vivendo ao seu lado. Tudo isso é um período de grande mudança. E essa mudança não é só uma mudança circunstancial. É a mudança de algo muito profundo. É a mudança, é o momento em que você e as pessoas que vivenciam esse caminho com você saem de uma situação de muita dor, de um coração muito ferido. Às vezes quando a gente vivencia a tristeza de passar por um sofrimento que dá essa sensação de que 3 espadas entraram no nosso peito e atravessaram o nosso coração, às vezes a gente acha que é difícil apenas sofrer, porque sofrer é muito difícil. Suportar essa dor é muito difícil. Só que imagine essa analogia da espada. É como se uma espada entrasse no seu coração. Ela dói muito para entrar. Mas depois que ela entra, aquela dor, ela de certa forma se naturaliza, né? A gente acaba vivendo aquilo como se fosse uma parte de nós, por pior que isso seja. Mas é claro, a gente quer sair dessa dor, e sair dessa dor significa tirar essa espada do nosso peito. Só que a gente se esquece de uma coisa. O processo pelo qual a espada entra no nosso peito é muito semelhante àquele pelo qual ela é retirada. Em um momento ela é empurrada, em outro ela é puxada. A lâmina corta quando entra, mas ela também corta quando é retirada. Não é fácil sair de uma dor. Muitas vezes não é fácil deixar uma tristeza. Quando essa espada é retirada, o vazio daquele corte gera um sangramento, né? E isso gera dor. E a gente tem que ter justamente esse momento, é justamente esse momento em que a gente tem que olhar para as nossas dores e falar: agora eu ainda tenho alguma dor com a saída dessa espada, mas agora eu tenho a oportunidade da cura. Agora eu posso suturar essa ferida, agora eu posso dar pontos nessa ferida que estava aberta e ver isso fechar. A dor do fim da dor é uma oportunidade de cura. Então não se esqueça, não transforme esse momento de mudança na sua vida em um momento de mácula, como se ele fosse parte daquilo que é ruim para você. Por que não? O caminho que vocês receberam do divino. Ele é um caminho bom e ele tem muito valor. Sejam fiéis àquilo que por amor a espiritualidade trouxe para vocês, porque vocês estão sendo amparados para que vocês tenham força. É um período de mudança e essa mudança não é fácil. Ela muda muito das suas estruturas, ela quebra muito das suas estruturas, mas essas estruturas, elas mantinham coisas que vos faziam sofrer. E esse é o momento de vocês se afastarem desse sofrimento, principalmente no sentido de que esse sofrimento fez com que vocês agissem contra o seu próprio sentimento, contra o seu próprio coração. Parece que amar com essas 3 espadas no peito era doloroso, né? Porque o coração tem que bater e quanto mais ele se mexe, mais a lâmina rasga. Então essas espadas, elas têm que ser tiradas do seu peito. E nesse momento, essa tristeza e essas coisas estranhas que você pode estar sentindo, para quem se identificar com essa leitura, é sobre esse processo. Não é sobre sentir novas dores, mas sobre tirar essas espadas do seu peito para que você possa finalmente vivenciar a cura. Oito de ouros. 2 de ouros. 8 de copas.
7 de ouros. Esse caminho, ele tem um propósito, né? Ele é um caminho que ele vai trazer muito orgulho para vocês. Ele é um caminho que ele vai honrar tudo aquilo que vocês fizeram durante a trajetória de vocês até aqui. E é importante que vocês... não é fácil, como a gente falou, não é fácil. Mas é importante que vocês não tornem isso mais difícil do que já é. Que vocês tenham uma certa... que vocês pensem 2 vezes aonde ou para que vocês vão direcionar as preocupações de vocês. Porque quando nós estamos passando por esse momento, se nós direcionamos as nossas preocupações para coisas erradas, para coisas inadequadas, a gente acaba produzindo um certo sofrimento, fruto de uma certa ansiedade, de pensamentos repetitivos, de uma preocupação completamente desnecessária. Então, novamente, não é que não tenha sido difícil, não é que esse processo, por melhor que seja, né, por melhor que seja esse caminho, não é que não está sendo difícil. Mas também não é cruel, sabe? Não é maculoso, não é maligno. Entende? Então é muito importante que vocês não deixem parecer que né? Esse momento, ele envolve o início da jornada de vocês para um caminho que realmente é bom, né? Essa jornada, ela fala do momento em que vocês começam a trilhar esse caminho que vocês estão trilhando agora. E é curioso porque essa carta do 8 de copas, ela fala de você deixar um lugar, que pode ser um lugar amado ou um lugar que tenha bons sentimentos, sabe? O que eu mais sinto aqui, no caso de vocês, é que essas copas que vocês deixam aqui para trás são sentimentos muito bons, sabe? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, né? Um pleonasmo maravilhoso. Eu vou dar um exemplo da questão sentimental. Às vezes você viveu no passado e situações que colocaram pessoas muito boas no seu caminho. Pessoas que às vezes você pensava assim, nossa, se eu tivesse um relacionamento com essa pessoa, acho que a gente ia se dar bem. Nossa, como essa pessoa é bonita, como essa pessoa é boa, como essa pessoa é legal. Mas, principalmente da parte dessas pessoas, elas nunca se conectaram com você. Então não é sobre um julgamento, sabe? Não é sobre, tal pessoa não me deu valor, ou aquilo. Não, não é sobre isso. Simplesmente não aconteceu, sabe? Essas pessoas continuam sendo boas, mas elas são muito inconcretas. Não aconteceu. E você não pode viver a sua vida inteira baseado nas hipóteses. São pessoas boas, eram situações boas, eram oportunidades de emprego boa? Eram. Mas aconteceram? Não, né? Tudo foi muito inconcreto. Então você estava ao redor de muitas coisas que eram boas, mas nenhuma delas honrava você. Nenhuma delas transformava a sua vida naquilo que você merece. É por isso que é tão importante você dar valor para esse caminho que você está trilhando hoje e
porque ele tem um propósito muito significativo. Ele tem um propósito de honrar você. Você deixa, né? Você deixou de simplesmente esperar que aquelas coisas que nunca foram se tornassem alguma coisa, e você passou a, a trilhar um caminho que ele corresponde à sua jornada de vida. Ele corresponde àquilo que você construiu. Ele é a grande portal, né? Me lembrou agora até o 8/8, talvez seja uma data significativa para vocês. Mas ele é o grande portal de abertura, talvez vocês iniciem esse caminho agora em 8/8. É, é o grande caminho de abertura dessa... Até me embaralhei. É o grande portal pelo qual vocês iniciam um caminho que honra a trajetória de vida de vocês. Então, como a gente ia falando, todas essas hipóteses aqui, por melhores que elas pudessem ser, elas nunca foram. Elas nunca trouxeram algo concreto para a sua vida. E você decidiu ouvir esse chamado da espiritualidade e seguir o seu próprio caminho. E em busca daquilo que é bom para você. Porque você ficou muito tempo esperando, né? Você ficou muito tempo esperando e o retorno, né? O valor que você recebia sempre foi menor do que aquele que você dava. Por mais que não tenham sido pessoas, situações ruins, tá? Por mais boa que uma pessoa ou situação ou aparente oportunidade seja, às vezes ela não nos honra. E você não pode viver a sua vida inteira apenas dessas hipóteses. Então, isso daqui, para algumas pessoas está acontecendo, para outras já aconteceu, mas só reforça o que a gente falou aqui. Seja fiel ao seu caminho. Porque pensar nesse caminho como uma má escolha, olhando para o passado, olhar para esse passado e pensar, nossa, mas tinham pessoas legais lá, ou empregos legais lá, não vai funcionar. Basta você olhar para si mesmo e perguntar assim, tinha tudo isso, mas te honrava? Te recebia? E eu sinto que as pessoas que se identificam com essa leitura, a resposta é não. Não te honrava, não te recebia. Estava ali, mas não era seu. Entende? O seu caminho, seja fiel ao seu caminho, a esse caminho que você já está trilhando ou está começando a trilhar agora. Porque você sabe de onde ele veio. Você tem esse sinal já, né? Ou terá. Você sabe que ele veio da espiritualidade. E você deve sempre se lembrar disso. Qual é a origem do seu caminho? Para ser fiel a ele e lembrar o valor que ele tem. O valor único que ele tem, que não é comparável. O 10 de espadas. O 3 de ouros. O 7 de ouros. O diabo. O julgamento.
o As de Espadas. Vocês viveram, antes desse caminho, vocês viveram um momento de muita tristeza, né? De uma sensação muito grande de encerramento, de uma sensação muito grande de que tudo acabou, de que não tem mais saída, de que não tem mais oportunidade. E a coisa mais, talvez pesada que tem nessa leitura é que algumas coisas ao seu redor pode fazer com que, às vezes, você pense nessa jornada que você está seguindo agora e tenha essas dúvidas por conta do que você está sentindo. E no momento em que essas dúvidas surgem, você pensa no passado como se o passado tivesse várias coisas boas que você deixou para trás para seguir um objetivo. Só que a grande verdade aqui é que não. O que tem no seu passado, nesse passado que você deixou, esse passado recente que você deixou para seguir esse caminho, é o 10 de espadas. Você estava no seu limite. Você estava exausta. Você estava triste, sem esperança. E existe esse engano, sabe? Porque você sabe que na verdade o que tem nesse passado é essa tristeza. E esse caminho, ele representou o afastamento, né? A saída dessa tristeza. Essa que é a verdade, né? É muito importante que você se lembre disso. Nesse caminho você teve uma ajuda, né? Teve uma pessoa, um companheiro, uma nova experiência, alguma coisa que te acendeu essa luz, sabe? Que falou, olha, vem aqui, essa é a direção. E isso representou na sua vida uma grande conclusão, uma grande prova, uma grande resolução, sabe? O momento em que você compreendeu algo muito importante, por mais simples que tenha sido, e você conseguiu se afastar dessa tristeza. Você conseguiu reconhecer, entender o valor de algo de uma maneira mais elevada ou mais profunda. Então existe aqui essa energia, alguma coisa, pode ser uma pessoa, tá? Que aqui essa carta pode falar de um companheiro, de alguém que está do seu lado, pode ser um amor, pode ser uma situação que te trouxe que te ajudou a sair dessa tristeza, que te ajudou a ver, olha, acho que é principalmente isso, a ver que existia uma saída. Porque antes dessa pessoa, você não via uma saída. E essa pessoa ou situação, ela veio para a sua vida como parte desse caminho que a espiritualidade trouxe para você. Então as coisas, elas podem estar sendo ainda um pouco lentas, mas essa lentidão não é uma lentidão real. É o fato de que você já está no caminho, né? Então agora a gente não deveria querer que o caminho ele passe rápido. Pelo contrário, é o seu caminho de vida, né? Mas é claro, tem algumas coisas aqui que ainda precisam acontecer nesse caminho. Principalmente coisas que tragam equilíbrio para a sua vida, inclusive para a sua vida material. Mas novamente, aqui diz que é preciso que você fique atenta e seja forte.
se afaste de qualquer pensamento que venha a macular, a minar as suas ideias com sentimentos ou pensamentos ruins. Porque esse momento de mudança na sua vida, ele é um momento de julgamento. Ele é um momento de medida das coisas para que a espiritualidade ela te guie em direção àquilo que é justo para você. Então existe aqui um processo de anunciação, de abertura de um bom caminho para você, que te liberta definitivamente dessa tristeza. As coisas elas vão se resolver, elas vão se esclarecer. Uma razão esclarecedora, ela vai iluminar a sua vida e o seu caminho. Ela vai te conduzir, tá? Então, sejam fiéis a esse caminho que a espiritualidade trouxe para vocês, porque ele é bom, ele é amoroso, e tirar essas espadas do seu coração vai ser um pouco desconfortável nesse momento, mas é um processo de cura. É um processo de cura. A partir daqui o caminho é à frente, adiante. Não tem nada para trás. Eu espero que essa leitura tenha feito sentido para alguém. Se fez sentido para você e você quiser deixar um comentário, um like, eu vou gostar muito de receber. Fiquem bem, uma boa caminhada e até mais.